Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui com mais um vídeo Aprendendo com Jesus. E hoje eu quero trazer a vocês 3 passos simples para que você possa interpretar a Bíblia de uma forma correta. E este vídeo será para você que gosta de estudar sozinho, porque a maior dificuldade daqueles que amam a Bíblia é poder interpretar ela de uma forma correta. E nesse vídeo eu quero te ajudar. E esses 3 passos irá fazer a diferença na forma de interpretar o texto da palavra de Deus. Esses 3 passos irá fazer você evitar este grande erro. Assista esse vídeo. A música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Você conseguiu perceber que, pela má interpretação da palavra de Deus, você corre o grande risco de praticar coisas horrendas, terríveis, diante da presença do Senhor. E por isso, com esses 3 passos, irá te ajudar de você evitar o mesmo erro que este pastor cometeu ao interpretar a Bíblia de uma forma errada. Então eu quero dar agora a vocês esses 3 passos que serão importantíssimos para que você possa assim ser edificado e interpretar a Bíblia de uma forma correta. O primeiro passo é que você precisa ler o texto. Você percebeu que no vídeo o erro daquele pastor foi um erro de português. Ele não leu o texto de uma forma correta. E o maior erro daqueles que estão iniciando a leitura bíblica, o estudo devocional em sua casa, é porque eles querem ler de uma forma correndo, com pressa, não respeitando vírgula, não respeitando pontos, não respeitando acentos e tantas outras coisas que fazem total diferença na interpretação da palavra de Deus. E a Bíblia ela não foi feita para ler como se fosse um livro comum. A Bíblia foi criada para que o homem assim pudesse ler e meditar naquilo que está escrito. Então, o primeiro passo que você precisa aprender é que você precisa ler o texto de uma forma correta. Eu vou colocar para vocês uma frase que ela pode ser totalmente transformada por simplesmente uma pessoa não respeitar uma vírgula. Irmãos, eu quero te dar um exemplo de como uma vírgula pode mudar uma frase, uma sentença. Por exemplo, essa frase diz assim: se um homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma mulher vai lá e cola na geladeira esta frase:
ela teria que fazer o seguinte passo. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. É uma frase que está indo em direção à mulher. Agora, se o homem fosse colocar essa frase na geladeira, ele teria que fazer assim, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Você conseguiu perceber que uma frase, ela mudou uma sentença? Agora imagine você pegando um texto bíblico e mudando ou não respeitando uma vírgula, um ponto de uma frase. Certamente você poderá colocar em risco não somente a sua vida, mas também a vida daqueles que te ouvem. Por isso que esse primeiro passo que foi introduzido aqui, que você precisa ler bem o texto, é para que você não cometa esses erros de português. Por exemplo, se você está numa leitura bíblica e aquela versão bíblica que você está lendo, você está achando um pouco difícil para entender, procure outras versões bíblicas que são mais fáceis para que você possa interpretar aquele texto de uma forma correta. O segundo passo para que você possa interpretar a Bíblia de uma forma correta é que você não pode tirar o texto do seu contexto. Muitas pessoas pegam textos isolados da Bíblia para tentarem afirmar suas opiniões e pensamentos a respeito daquilo que eles querem afirmar para si mesmos. Mas a Bíblia, ela tem que ser interpretada por ela mesma. Por exemplo, há uma frase muito conhecida no meio teológico que diz assim: um texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então, se você é um cristão, uma pessoa que quando vai ler a Bíblia, você fica extraindo textos isolados e tem colocando como frases e colocando em banner, em alguma coisa semelhante a essa, mas não está aplicando o seu contexto, você está correndo um grande risco e colocando a vida das pessoas também em perigo, porque aquela frase ou aquele texto não pode estar dizendo aquilo que simplesmente você colocou como frase para que as pessoas pudessem ler. Então, para que você possa interpretar bem a Bíblia, você precisa ler um contexto. Pastor, o que é um contexto? O contexto é aquilo que vem antes do texto lido ou depois do texto que você está lendo. Então, uma frase ou um versículo que você está lendo, para você interpretar ela bem, você precisa entender algumas coisas que estão como pano de fundo daquilo que você está lendo. Por exemplo, quem é que está escrevendo? Para quem está escrevendo? O que estava acontecendo na época? O que estava sendo tratado? Então, quando você começa a perguntar para o texto bíblico o que está acontecendo naquela época e por que aquele personagem bíblico está citando aquela frase, certamente você estará passando um grande filtro e isso irá eliminar os resíduos de má interpretação. Então, quando você começa a ler de uma forma correta, respeitando o seu contexto, e você buscando interpretar de uma forma correta, a leitura certa, você estará evitando de cometer esses erros. Pastor, e o que me ajuda a interpretar o texto bíblico? Nós temos aí, meus irmãos, à venda, ou talvez em PDF também, se você procurar, você encontra, alguns bons comentários bíblicos. Há muitos e diversos. E ali você pode estar fazendo a sua biblioteca, onde você estará se auxiliando, não é? No seu estudo bíblico. Quando você tem alguns recursos que irão te ajudar a interpretar o texto bíblico, isso irá facilitar a sua vida.
Então, não faça isso. Não pegue um texto isolado e comece a aplicar sobre a sua vida. Você precisa respeitar o contexto e respeitar o que aquele personagem estava querendo dizer a respeito daquilo. Muitas heresias bíblicas surgem por causa disso, que as pessoas querem tirar um texto do seu contexto e fundamentar um pensamento, uma ideia, ou quem sabe defender até mesmo um pecado. Eu já vi pessoas utilizando-se de textos bíblicos para justificarem os seus vícios. Então, imagine isso. Se uma pessoa usa os textos bíblicos para justificar os seus pecados, os seus vícios, essa estratégia não é diferente daquilo que Satanás se utilizou com Jesus em Mateus capítulo 4, utilizando-se da palavra de Deus, mas de uma forma errada, de uma forma que viesse levar a Jesus a pecar. Mas Jesus, como era um homem que entendia o texto e o seu contexto, ele pôde sair das astutas ciladas do diabo e se defender de uma forma correta, utilizando-se da palavra de Deus. E o terceiro passo que eu quero deixar para vocês, para nós finalizarmos este vídeo, é que agora que você leu o texto de uma forma correta, você leu o texto e interpretou ele no seu contexto, agora o que você precisa fazer é extrair lições para a sua vida. Por exemplo, o que tem a ver o pastor Renato com 2000 anos atrás? O que eu posso extrair, por exemplo, do Sermão da Montanha, a qual o Senhor Jesus nos ensina ali em Mateus capítulo 5? Que lições eu posso extrair daquele texto para a minha vida? Então, aonde que eu interpreto a ocasião do que estava se acontecendo, eu li o texto de uma forma correta, agora eu preciso tirar lições para mim. O que aquela palavra está querendo dizer ao meu coração? Por exemplo, para que eu seja manso e humilde, eu preciso ser uma pessoa que, se estou sofrendo, eu vou ser bem-aventurado. Então, existem muitas coisas que eu preciso ler, interpretar de uma forma correta e extrair para a minha vida pessoal. Quando eu fizer isso, certamente eu utilizei de todos os filtros possíveis para interpretar a Bíblia de uma forma correta. E assim eu não correrei o risco de interpretar ela de uma forma errada e prejudicar a minha vida espiritual. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, distribua para que esse ensinamento possa alcançar o maior número de pessoas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Isso irá nos ajudar a manter o nosso canal e edificar também a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.